Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Segunda-feira, dia 30 de março, e hoje no Jornal da Univates você vai ver, entre outros destaques, a questão do Hospital Bruno Born. Criou especificamente uma UTI para tratar do Covid-19 e 50% dos leitos já estão ocupados. A gente tem um relato do exterior da Espanha. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. Nós continuamos a repercussão da questão do Covid-19 no Vale do Taquari, aqui no nosso telejornal, o Jornal da Univates, te dizendo mais uma vez que o nosso compromisso é com a informação para você de casa. Por isso, fique em casa. E nós iniciamos essa edição justamente chamando a repórter Larissa Santos, ela que trabalha de forma remota, está lá em Teutônia e traz os últimos detalhes. Foi averiguar justamente a questão do Hospital Bruno Born, que eu disse no início dessa edição do telejornal, que criou especificamente uma UTI para tratar da questão do coronavírus e que a partir desse momento já tem 50% dos leitos ocupados. É isso mesmo? Boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. Metade dos leitos disponíveis na UTI Covid-19 do Hospital Bruno Born já estão ocupados. Hoje, um homem de 67 anos deu entrada na ala destinado aos pacientes mais graves de casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Além dele, outros 2 pacientes estão internados nessa ala, um homem de 57 anos, que já está internado há 10 dias no hospital e já tem o seu caso confirmado, e também uma mulher de 27 anos que deu entrada durante este final de semana. Ela e o paciente de 67 anos já foram submetidos a exames. Ambos são de Lajeado, estavam sendo monitorados pela vigilância epidemiológica e estavam em isolamento domiciliar. A UTI Covid-19 tem 6 leitos, podendo ser ampliados para mais 2. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Larissa. E mais uma vez nós reforçamos que a nossa equipe está trabalhando ao vivo, somente aqui do estúdio, na hora do nosso telejornal ao vivo. Restante do espaço, nossas equipes estão trabalhando de forma remota, ou seja, de casa, para apurar, documentar todas as informações, editar, enfim, e ao final do dia nós exibirmos aqui no nosso telejornal diário, porque é o nosso compromisso com você de casa. Nós continuamos a repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari, agora falando sobre uma ação do município que iniciou hoje, com relação à doação de cestas básicas para aquelas pessoas que estão necessitando. Quem traz esses detalhes é a repórter Bianca Malman. Olá, Marcos Stout, exato. Agora nós trazemos mais um exemplo de uma campanha, uma ação de solidariedade e ajuda ao próximo. A Prefeitura de Lajeado começou hoje uma campanha de arrecadação de cestas básicas. A ideia é beneficiar aqueles profissionais que tenham sido atingidos por essa quarentena e tenham ficado sem renda ou até sem um emprego. Por isso, empresas, pessoas que queiram ajudar podem realizar a doação de um valor de uma cesta básica, que foi estipulada em R$60 diretamente para os supermercados que são parceiros da Prefeitura nessa ação, que são o STR, o IMEC e a Rede Super. Nesse primeiro momento, nessa primeira fase, serão arrecadados esses valores para a construção das cestas básicas. Depois, sim, a Prefeitura vai avaliar como fazer essa distribuição, quem será beneficiado por essa doação. Então, a Prefeitura está organizando mais uma ação de solidariedade com a criação dessas cestas básicas para ajudar o próximo, para quem foi de alguma maneira afetado por essa quarentena, por esse período parado, no trabalho. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bianca. Mais uma vez a gente reforça, que as informações das nossas equipes de reportagem, elas chegam de forma remota, porque a nossa equipe está trabalhando assim, conforme as autoridades de saúde vêm recomendando, para que todos nós, na medida do possível, fiquemos em casa. A gente segue a repercussão do Covid-19 aqui pela TV Univates, nosso telejornal ao vivo, falando agora com o prefeito da cidade de Nova Brécia, ele que também, Marcos Martini, é presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari e explica um pouco mais das decisões de como os municípios do Vale continuam a questão, sentindo o reflexo, evidentemente, do Covid-19, continuam os seus decretos. Boa noite. Olá.
Os prefeitos da Anvat se reuniram na cidade de Teutônia no dia 27. Após ouvirmos todos os prefeitos presentes, onde mais de 30 municípios estavam representados, ficou decidido e foi acordado pelo grande grupo que as aulas nas redes municipais só retornarão juntamente quando a rede estadual voltar a funcionar. Outra medida importante também ficou decidido e foi orientado a todos os municípios que fazem parte da Anvat que, principalmente no final de semana e mais segunda e terça, que utilizassem e permanecessem com os mesmos decretos, buscando dar condições que apenas o comércio que é determinado como essencial fique funcionando dentro das determinações e dos decretos municipais e estaduais. Os demais estabelecimentos comerciais que não forem essenciais, estes permanecerão fechados até o próximo encontro. Por outro lado, também ficou determinado que todos os municípios, através dos seus comitês, irão ampliar o cuidado, principalmente com aquelas pessoas em idade de riscos, as pessoas com mais de 60 anos e também as pessoas com problemas de saúde, com o objetivo também, em nossos municípios, procurar não deixar que se aglomerem pessoas. Então, todos os municípios continuarão com seus decretos até o dia 31, aonde novamente faremos uma nova reunião e em cima disso faremos uma reavaliação do que aconteceu no final de semana e no dia 30 e 31. E em cima disso traçaremos novas metas e quem sabe elaboraremos novos decretos para serem aplicados nos municípios da Anvat do Vale do Taquari. A gente agradece as palavras do presidente da Anvat falando em nome dos municípios do Vale do Taquari. Agora a gente retorna aqui para Lajeado, que é para saber do relato diário que o Executivo vem fazendo. O prefeito Marcelo Calmo vem constantemente nas redes sociais atualizando as questões do Covid-19 aqui na cidade, através justamente da internet. Nós buscamos esses relatos e exibimos para ti aqui na edição do Jornal da Univates. Com vocês, prefeito Marcelo Calmo. Olá pessoal, segunda-feira, 30 de março. Estamos entrando um pouquinho mais tarde porque tivemos reunião agora pela manhã com o Comitê de Contingenciamento e Análise dos Casos do Coronavírus em Lajeado e agora encerramos a reunião com o Fórum das Entidades. O Fórum, representando a grande maioria das classes econômicas da cidade, apresentou uma relação de atividades e de sugestões que sugerem a retomada gradual das atividades econômicas na cidade e nós, de posse desse documento, faremos a análise e convidamos os representantes então do fórum para estarem participando amanhã de manhã da reunião também do Comitê de Contingenciamento e Análise. Então é possível que amanhã a gente tenha novos regramentos, alguns mais restritivos, principalmente evitando aglomeração e circulação de pessoas na cidade e alguns outros regramentos que visam emparelhar o que estabelece a legislação do município com algumas regras estaduais que tem havido um descompasso e tem surgido muita dúvida no pessoal. Então, assim que tiver maiores informações, repassamos. À tarde teremos reunião com o Conselho dos Pastores e o CICLA, que representam as diversas religiões aqui da cidade, e também faremos uma reunião com o pessoal que organizou a carreata no final de semana, para que a gente esteja conversando, esteja buscando a melhor solução como cidade para todo mundo. Grande abraço e até mais. Nós agradecemos o relato do Executivo, prefeito Marcelo Calmo de Lajeado. A gente continua essa repercussão do Covid-19, os reflexos dele aqui no Vale do Taquari, justamente acionando a repórter Larissa Santos. Ela, em Teutônia, traz o quadro daquelas pessoas confirmadas e suspeitas de estarem com coronavírus aqui no Vale do Taquari.
Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a terceira morte causada pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. Vítima era um homem de 60 anos de Voti que estava internado em Novo Hamburgo. Na primeira quinzena de março, esteve no Oriente Médio. Como doenças crônicas, tinha hipertensão e também cardiopatia. Ele faleceu na noite de ontem. O Vale do Taquari permanece com 9 casos confirmados, sendo 5 em Lajeado, 1 em Estrela, 1 em Cruzeiro do Sul e 2 em Antagorda. Em Lajeado, 10 casos são investigados pelo LACEN, sendo que 3 destes pacientes suspeitos estão hospitalizados. Em Estrela, 3 casos são investigados e em Arroio do Meio 4, sendo que 2 estão em isolamento domiciliar e 2 estão internados no Hospital São José. Tratam-se de um homem de 70 anos e uma mulher de 45. Voltamos ao estúdio. E já buscando atualização aí do que a Larissa acabou de comentar, ela que está falando de Teutônia, agora já são 10 casos confirmados, tá? 10 casos confirmados no Vale do Taquari, são 5 em Lajeado, 2 em Antagorda, 1 em Estrela, 1 em Cruzeiro e 1 em Taquari. Esse o mais recente que foi divulgado há pouco tempo, ele foi confirmado o primeiro caso de coronavírus na cidade, o prefeito Maneco, ele confirmou no final dessa tarde. E a Secretaria Estadual de Saúde confirmou agora há pouco a 4ª morte causada pelo Covid-19 no estado, ou seja, 4 mortes já no estado. Mais detalhes sobre o exame que deu positivo e muito mais na repercussão dos quadros atualizados na edição de amanhã do Jornal da Univates. Mas a gente segue por aqui, agora indo para a questão econômica. Muito tem se falado, né? Tem até se polarizado, o que no meu modo de entender é errado, a questão da saúde e da economia. Como desassociar essas duas coisas? Na realidade, obviamente que a gente tem que estar precavido e a gente tem que se prevenir com relação à saúde. Mas os baques e os balanços econômicos, evidentemente que eles acontecerão. Então é por isso que a gente foi conversar com um empresário da cidade, ele que possui uma empresa de alimentação e o ramo alimentício ele não fechou, como vocês sabem, né? O ramo alimentício ele continua aberto, mas está buscando outras estratégias, porque obviamente as pessoas não estão se alimentando mais indo para a rua, porque é o que as autoridades de saúde estão dizendo e a gente confirma e reestabelece para ti ficar em casa. Ou seja, os restaurantes e bares buscar alternativas, como por exemplo o delivery. Mas quem explica um pouco mais dessa atividade agora é o empresário Márcio Dalcin. Boa noite, Márcio. Bem, pessoal, nós estamos vivendo um momento atípico, né, com essa situação toda de pandemia, de coronavírus e coisa e tal. Né? Nós da Pizzaria Chef Leão, nós não paramos de trabalhar, a gente está dentro daquelas empresas que podem atuar nesse momento somente com delivery. Nós ajustamos os nossos processos internos, né? Nós reduzimos pessoal, aquelas pessoas que estavam dentro do grupo de risco, a gente solicitou para que elas ficassem em casa. Nós redobramos o nosso cuidado com higienização, com limpeza. Nós estamos tomando alguns cuidados com relação à própria entrega. Os motoboys eles foram orientados a usar luvas, a usar máscaras, a higienizar a caixa do baú sempre no início do período de trabalho, higienizar as mãos constantemente antes de sair da pizzaria com a entrega e depois no retorno da pizzaria. Então essas foram algumas medidas que a gente tomou para ter um cuidado maior para que a gente também e os nossos colaboradores não sejam infectados. Com relação à demanda, a gente percebeu que na primeira semana de isolamento, de quarentena, ela reduziu bastante, porém nessa última semana aumentou bastante. Tanto é que, por exemplo, no sábado a gente teve que encerrar os pedidos antes do horário porque a gente não ia ter capacidade para atender todo mundo. Acho que o setor de delivery é um setor importante nesse momento, né, porque ele vai dar a possibilidade das pessoas não saírem de casa, principalmente aquelas pessoas que estão dentro do grupo de risco, né, que precisam ter um cuidado maior com a sua saúde, com a saúde da sua família. Embora seja um momento bastante crítico, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar tendo todos os cuidados, né, para que essa doença também não nos atinja internamente e o pessoal da pizzaria também, né? O que a gente faz, o que a gente sugere fiquem em casa, né? Cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus amigos. Tá aí, obrigado ao empresário Márcio Dalcin, ele que vem explicando um pouco do funcionamento
né, da sua empresa, sua pizzaria, nos últimos dias, com relação justamente a todo esse impacto que vem causando o Covid-19 nas nossas vidas. E é justamente para falar desses impactos e dos reflexos disso para os empresários, para aqueles trabalhadores da nossa região, que nós também batemos um papo agora, conversamos com o secretário de Desenvolvimento da cidade, André Bicker, que vai nos explicar um pouco mais do que vem sendo feito, pensado, planejado para amenizar justamente as dificuldades dos empresários e também daqueles comerciantes da nossa cidade. Boa noite, André. E, infelizmente, a gente não consegue ainda mensurar, até porque não sabe o tamanho dessa crise, até quando que ela vai, até quando a gente vai conseguir ter uma retomada. Como medidas para buscar uma melhora nessa situação atual, nós já tivemos, por parte da Prefeitura, 2 reuniões com o Fórum das Entidades, que representa diversas entidades do município, tais como a CIL, CDL, Sindiloja, Sindicomerciários, OAB, Sinduscom, entre outras, justamente já tentando visualizar ali, logo para aqui, ali na frente, medidas que possam amenizar o tamanho do prejuízo e que a gente consiga retomar de uma forma lenta e gradual as atividades econômicas. Existe uma série de restrições do Estado, restrições federais, e o município também acaba tendo as suas restrições em função da necessidade de observação dos critérios de saúde. Não temos data definidas ainda para a reabertura de comércio, para a reabertura de algumas indústrias e para a liberação de trabalhadores autônomos. Mas recebemos as propostas hoje, nessa segunda-feira, e provavelmente ainda até amanhã, no final da tarde, a gente já possa dar um novo decreto com as regras que passarão a valer a partir de então. A gente sabe da angústia, né, dos empreendedores, dos trabalhadores, né, de todos os autônomos, em função de não saber e não poder programar a sua semana, o seu dia, mas infelizmente a questão de saúde acaba sendo preponderante nesse momento e nós vamos fazer de tudo para que continue sendo uma unidade, para que haja sinergia entre todos os setores, né, que estejam vinculados a essa crise, buscando a resolução. Infelizmente não é uma resposta concreta e direta que a gente pode dar nesse momento, mas a gente pode garantir e reafirmar que estamos imbuídos, né, nesse esforço de conseguir o quanto antes dar uma resposta para os setores da economia voltarem a ter a sua movimentação, mesmo que não normal, mas enfim, que haja uma retomada. Tá certo, e te agradece ao secretário de Desenvolvimento do município de Lajeado pela entrevista. Aliás, a gente explica para ti de casa, né, que nós viemos já há 2 semanas praticamente fazendo um telejornal especial repercutindo a questão do Covid-19 e justamente por isso, e cuidando também da saúde dos nossos colegas, que nós estamos trabalhando de forma remota. Obviamente aderindo ao que as autoridades de saúde vêm pedindo para as pessoas que fiquem em casa. E é por isso que, gentilmente, os nossos entrevistados vêm enviando as entrevistas para que nossa equipe consiga produzir, editar os materiais de casa e depois serem exibidos aqui no nosso telejornal que inicia todo dia, tu já sabe, às 6h30 da noite. E agora a gente vai para um rápido intervalo, e ele é muito rápido porque quando nós retornarmos, a gente vai saber das ações do município para tentar coibir um pouco a movimentação no centro de Lajeado. Daqui a pouquinho é só o tempo dos nossos apoiadores Unimed, Arruda e Munhoz, e a gente já volta com mais Jornal da Univates. Eu falei que o nosso intervalo era muito rápido, é só o tempo do recado dos nossos apoiadores, Arruda e Munhoz e Unimed. A gente já retorna aqui ao vivo para o nosso Jornal da Univates. Aliás, a única emissora local que está com 45 minutos de telejornalismo diário e ao vivo. Tudo para te deixar, obviamente, bem informado e informado com veracidade dos fatos a respeito do Covid-19. A gente segue essa repercussão do coronavírus aqui em Lajeado e no Vale do Taquari para chamar de imediato o Vinícius Renner, ele que é coordenador do Departamento de Trânsito e vai
explicar um pouco mais das ações que aconteceram no final de semana e que estão sendo planejadas, possivelmente para acontecerem novamente na cidade, para tentar coibir um pouco a movimentação lá no centro. É isso mesmo? Boa noite, Renner. O Departamento de Trânsito realizou no sábado, agora dia 28, pela parte da manhã, um bloqueio, parcial da Júlio de Castilhos entre a Rua Alberto Torres e a Saldanha Marinho, visando sim chamar a atenção das pessoas sobre a importância do isolamento social, tá? De que a gente só saia das nossas residências por uma extrema necessidade, aquelas que já estão ligadas, uma farmácia, mercado. Fora isso, que a gente fique nas residências para que a gente possa minimizar ao máximo o contágio do coronavírus e sim, a gente possa passar esse período da melhor forma possível e que a gente possa o mais breve retomar as nossas atividades normais. A tendência é de que a gente possa repetir essa ação, talvez ampliando os espaços e locais, para que as pessoas possam se conscientizar, que essa informação ela saia via imprensa, que chame cada vez mais a atenção das pessoas sobre a necessidade do isolamento. Nós vamos trabalhar sempre na questão da segurança e na vida das pessoas. Tá certo, obrigado. É o coordenador do Departamento de Trânsito aqui da cidade. E a gente, já que está falando em movimentação, em carro, em ônibus, a gente vai falar de caminhão agora. Vai falar da questão logística, da questão de transportes de carga. E a nossa repórter Bianca Malman, como eu já comentei antes, trabalhando de forma remota, foi bater um papo com um diretor comercial de uma transportadora aqui da cidade, que vai explicar um pouco mais o que o Covid-19 e como ele tem refletido diretamente nessa questão da logística. Quem traz todos os detalhes é ela, Bianca Malman. Levar os produtos das fábricas até as lojas e estabelecimentos, para então serem vendidos aos consumidores. Esse é o trabalho dos caminhoneiros que trabalham para transportadoras, levar o produto de um lugar para o outro. Mas o coronavírus também vem afetando essa área. Por isso agora nós conversamos com o Diego Tomasi, ele que é diretor comercial da Tomasi Logística, transportadora aqui da cidade. Tomasi, como está o cenário para as transportadoras aqui da região? O trabalho de vocês, ele foi alterado em algum ponto já até esse momento? Oi, Bianca. O cenário está bastante desafiador, porque de um lado tem as recomendações médicas para o pessoal, para a população ficar em casa, e do outro essa necessidade dos caminhoneiros continuarem transportando e trabalhando. Então a gente está tendo que fazer um equilíbrio, cuidar dessa questão principal relacionada à saúde, mas também manter a operação. Está sendo bastante desafiador porque muitas empresas estão entrando em férias coletivas e isso então faz com que faltem caminhões em uma das pontas. Por exemplo, indústrias alimentícias estão trabalhando normalmente, enquanto que indústrias que produzem outros materiais estão de férias. Então, como a logística funciona em círculos, a gente acaba tendo essa dificuldade para atender as demandas. E produtos e serviços essenciais não pararam de ser produzidos ou de funcionar. Agora, existe algum risco desses produtos demorarem mais até chegar nos estabelecimentos ao acesso do consumidor? Existe risco, sim, dessa falta de logística para atender essa demanda, porque, como eu comentei antes, muitas empresas estão entrando em férias coletivas. E isso pode fazer com que falte caminhão na outra ponta para fazer os embarques. Então é importante a gente, de uma forma totalmente segura, retomar o máximo possível das atividades das indústrias. E como vem sendo a rotina dos caminhoneiros, os profissionais que realizam esse transporte dos produtos? Está sendo bastante desafiador, porque muitos estabelecimentos estão fechados às margens das rodovias. Então o caminhoneiro faz uma viagem daqui a São Paulo, daqui ao Nordeste, por exemplo, e não tem pontos de parada. E nesse ponto é interessante ressaltar a solidariedade do povo brasileiro, porque eles estão organizando vários locais e fornecendo de forma gratuita para os motoristas uma alimentação. Então isso faz com que eles continuem rodando e girando. Então esse ponto assim tem que ser destacado porque ele está sendo bem importante. E qual a expectativa de vocês como setor de transportadora para os próximos dias que estão por vir, Diego? A expectativa é que a gente consiga conciliar
a questão da segurança das pessoas e higienização com a retomada segura da economia. Porque, como eu comentei antes, a logística funciona em círculos. Então, mesmo que a indústria alimentícia e de higiene e limpeza esteja funcionando, a gente precisa dos outros setores para que esses caminhões continuem girando. Então, a nossa perspectiva é que a gente consiga retomar essas operações para poder atender toda a demanda da população. Tá certo, a gente agradece o conteúdo da Bianca Malman. Aliás, a gente nem vai trocar de câmera aqui, né? Vai continuar nessa mesmo, porque a gente vai voltar com ela. Ela que trouxe as informações da questão logística, que é a questão aí do transporte de cargas, e agora continua falando dos caminhoneiros, porque tem uma campanha da Polícia Rodoviária Federal que é Siga em Frente, Caminhoneiro. É isso, né, Bianca? É ela que traz todos os detalhes. Exato, os caminhoneiros são aqueles profissionais responsáveis por fazerem os produtos chegarem até os estabelecimentos. Eles passam o dia na estrada, onde precisam se alimentar e fazer a higiene pessoal. E para garantir condições de trabalho para esses profissionais, já que muitos dos pontos de parada estão fechados, a Polícia Rodoviária Federal de todo o país está organizando uma ação, a Siga em Frente Caminhoneiro, doação de alimentos e de produtos de higiene pessoal para esses profissionais. As doações são recebidas pela comunidade, são grupos, famílias, entidades que se juntam para recolher essas doações. Depois de juntar as doações, os grupos entram em contato com a PRF, que organiza essa logística de local e horário para distribuir os produtos para os caminhoneiros que passam em alguma unidade da polícia. No estado, só para ser uma noção, já foram realizadas 37 ações e beneficiados mais de 3 mil motoristas em 20 cidades. Na unidade de Lajeado, já estão programadas mais 2 ações para terça e quarta-feira. Ou seja, mais uma ação para garantir, as condições de trabalho destes profissionais que acabam levando produtos básicos para nós até os estabelecimentos. Voltamos ao estúdio. Valeu, Bianca. Ação bacana pra caramba da PRF, obviamente unida à comunidade para auxiliar os caminhoneiros, uma classe que a gente tanto precisa, do serviço deles e que é tão essencial para que o nosso mundo não pare, Nós já vimos isso um tempo atrás e, obviamente, que uma ação como essa da PRF é sensacional e ela está auxiliando não só o caminhoneiro, mas todos nós. A gente segue por aqui falando do Covid-19 nesse nosso telejornal ao vivo aqui da TV Univates, para trazer agora um relato. A gente tem chamado de Diário do Exterior. Pessoas que são do Vale do Taquari, da nossa comunidade, e que por algum motivo estão morando, foram trabalhar, estudar, enfim, fora do Brasil, e nesse período de pandemia nos trazem um relato, explicam o que estão vivendo. E hoje é a noite da Lara Klein, ela que foi estudar, fazer um intercâmbio na Espanha e acabou chegando lá num período exatamente da pandemia e acabou tendo que ficar por lá. Mas quem traz todos os detalhes é ela mesma. Boa noite, Lara. Boa tarde, meu nome é Lara, tenho 18 anos, eu sou de Lajeado, no Rio Grande do Sul. E eu tô aqui em Barcelona, eu tô fazendo intercâmbio. Terminei ensino médio ano passado, então decidi que esse ano eu ia fazer intercâmbio. E eu vim aqui pra Espanha visitar a minha prima, que ela mora aqui. E depois, no início de abril, eu ia pra Florença, na Itália. E depois, no final de agosto, eu ia ir pra Inglaterra, que eu ia fazer um outro curso lá. Estamos de quarentena, há mais de 2 semanas já. Ela começou como uma quarentena voluntária, eles chamam de solidária, e estamos de quarentena até mais ou menos dia 15 de abril, ela foi estendida. Aqui a gente só pode sair de casa para ir no mercado e farmácia, podemos também sair de casa para passear com o cachorro, levar o lixo, mas não pode sair de casa para fazer exercício, e também não é permitido sair mais de uma pessoa juntas. Então, eu e minha prima, a gente não pode ir juntos no supermercado, por exemplo. Se eles veem realmente 2 pessoas dentro de um carro, eles multam na hora, assim. A gente sabe que vem tendo bastante multas. Então, isso é uma coisa que, mesmo que a gente saiba, tem muita gente que já estava respeitando desde da quarentena voluntária, tinha bastante gente já que aderiu, mas a gente sabe que tem muita multa também, então tem bastante gente sendo multada. Nos supermercados também eles pedem que a gente fique com o ticketzinho, com
com a notinha, né, para apresentar. Se algum policial nos parar, a gente tem que mostrar que a gente realmente estava no supermercado. As pessoas aqui usam bastante luva e máscara também para sair nas ruas, bastante. Essa semana a gente começou com, como eles chamam de confinamento total. Então, as poucas empresas privadas que ainda estavam funcionando, elas vão ter que parar. Tem algumas empresas privadas que estão usando suas máquinas, impressoras 3D, para fazer EPIs, que é o que mais falta aqui, né? Máscara, respiradores, é o que falta muito nos hospitais. E então tem empresas privadas que estão fazendo e vendendo para os hospitais. E essas vão poder continuar o seu funcionamento. E também, além das empresas que são consideradas de necessidade, né? Então, essas também são permitidas continuar os seus trabalhos. Eu e minha prima, então, estamos aqui. A nossa rotina ela é meio normal, como de toda a quarentena, né? Eu acabo procurando coisa para fazer, vejo filme, tô fazendo curso de italiano e outros cursos online. A minha prima trabalha de casa, então ela tá ocupada. Mas é normal, como toda a quarentena, né? Todo mundo que tá de quarentena. Então eu quero deixar minha força aí pro Brasil, que melhore, né? Porque aqui na Espanha as coisas não estão muito boas, são quase 85 mil contaminados e 7 mil mortos. Esse final de semana bateu o recorde de novo de número de mortes em um dia, foram quase 850 mortes. Então é bastante coisa, realmente espero que o Brasil não chegue nessa situação. Então eu peço que as pessoas que possam ficar em casa realmente fiquem, né? Tentar fazer essa quarentena aí também é muito importante. Então é isso, agradeço muito a oportunidade e um beijo a todo mundo. Tá certo, e te agradece a Lara e deseja, obviamente, que dê tudo certo lá na Espanha, logo ela retorne e tudo se normalize, né? A gente segue falando do Covid-19, só que agora indo para a questão do esporte. A gente que deu a notícia que a Federação Gaúcha de Futebol suspendeu a divisão de acesso, também a elite do futebol gaúcho por tempo indeterminado. Foi bater um papo agora com o presidente do Clube Esportivo Lajadense, o Alexandre Sebem, para entender quais são aí os rumos que o clube aqui da cidade vai tomar com relação a justamente essa falta de data e como que o Alviazul está se projetando para esse ano. O Lajadense está parado desde o dia 18 de março, que o clube resolveu parar com suas atividades, tanto nas categorias de base quanto no profissional. E a nossa competição, a divisão de acesso está com um futuro incerto, ainda não está definido se volta no segundo semestre ou não. Existiu uma conversação, uma negociação com o sindicato dos atletas, mas parece que deu uma emperrada. Esse é o momento em que nós temos que pensar no todo, em todos, cada um fazendo sua parte, cada um ajudando o outro. É uma hora que todos precisam ceder um pouco, abrir mão de algumas coisas, porque a dificuldade, a pandemia é para todos, né? Um lado ou outro, não é algo imposto por A ou B, é uma pandemia que o mundo todo está sofrendo com isso e causa bastante impacto na competição, obviamente, também nos clubes, não só da divisão de acesso, como todos, né? Os grandes estão tendo problemas, estão renegociando seus salários com os atletas. E no Lajadense não é diferente. A gente vem ainda tentando a negociação com os sindicatos atletas no primeiro momento. No segundo momento nós vamos conversar essa semana. Já a gente deve estar conversando com os atletas para ver o que pode ser feito para resolvermos a situação salarial dos atletas, né? Como disse antes, ainda é uma fase preliminar, mas nós precisamos achar um meio termo, entrar em acordo com os atletas para que todos possam se sustentar junto com suas famílias
e manter suas vidas mais próximo do normal possível, né? É uma situação que não é fácil para ninguém, né? Te agradece aí as palavras do presidente Alexandre Sebem, do Clube Esportivo Lajadense. E com ele a gente encerra essa edição do Jornal da Univates nessa segunda-feira, para te dizer que amanhã, né, e convidar que continue conosco, a gente que de segunda a sexta está ao vivo aqui a partir das 6h30 para te trazer todos os detalhes, os reflexos do Covid-19 no Vale do Taquari, e já para te informar que amanhã, entre os destaques da nossa edição, a gente vai estar falando sobre os cuidados na gestação e, obviamente, todos os detalhes que vão estar trazendo é a nossa equipe de telejornalismo que ativamente não para mesmo trabalhando de maneira remota. Boa noite para todo mundo, fique em casa, é importante para todo mundo. Amanhã a gente se encontra aqui na TV Univates. Valeu, tchau! Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.